chamava naquela época, era presidente do Estado, o Nilo Peçanha, e aí, em 1903, esse prédio estando em leilão, o Nilo Peçanha consegue comprar com dinheiro público a casa. Por isso, ele hoje tem o nome de Palácio Nilo Peçanha. E a partir de então, e até haver a fusão, aqui foi a sede do governo fluminense, né? Com a fusão, juntaram-se os estados do Rio de Janeiro e o estado da Guanabara, e nós deixamos de ser a sede administrativa do estado. E aí o prédio, então, passa a ser, um ano depois, o prédio é cedido para, na época, a Fundação Estadual de Museus e para se transformar, então, no Museu de História, ou seja, o guardião da memória fluminense. O prédio sofreu muitas reformas. De 1903 até hoje, o prédio sofreu muitas reformas. Então, hoje, o que a gente vai ver aqui não é aquele palácio do Ingá que foi a sede do Nilo Peçanha. No momento, a gente está com uma exposição de arte brasileira que junta os acervos, especialmente os acervos dos museus do Estado. A exposição está dividida em núcleos, todos são estudos. Então a gente começou estudos de academia, os estudos da expressão humana, que era uma matéria que tinha na Academia Imperial de Belas Artes e depois na Escola de Belas Artes, que era o estudo das expressões, né? Então era raiva, a dor, o ódio, o desdém, que está aqui no corredor. Aqui são as pinturas históricas e de gênero, são a evolução, as tentativas, os acertos e os erros de se fazer uma composição. Aqui é o melhor exemplo, porque tem o quadro, a composiçãozinha, esse quadro está no Rio Grande do Sul, e ele é assim mesmo, só que ampliado. E aqui tem as figuras, né, desde só o cavalo com os homens, porque é uma história, é um episódio da Revolução, da Guerra dos Farrapos. Então tem os gaúchos todos paramentados, tem o cavalo. Então tem esse exercício mesmo, né, das várias possibilidades de se compor as figuras que vão aparecer no quadro. Essa exposição ela tem um caráter assim bem de construção, né? Da criação, da gestação, né? É para mostrar, é para sensibilizar mesmo, é para mostrar uma coisa que as pessoas geralmente não veem, né? E que fica restrito aos ateliês, como eu digo no texto, fica às gavetas, aos cantinhos, muitas vezes vai se perdendo. Essa memória do quadro, né? Essa memória do quadro, memória da obra de arte aqui. E aqui é interessante porque essas salas dão para o jardim.
desde os primeiros, desde o governador Francisco Portela até haver a fusão, todos os governadores moraram aqui, inclusive os governadores da época dos militares. Para cá era a residência, e aqui existia uma passagem que ia dessa parte, o que se chamava de expediente, né, onde o governador trabalhava, onde trabalhavam várias secretarias. Aqui embaixo tinha toda a parte de imprensa, onde hoje, é engraçado, onde hoje temos uma oficina de gravura, ficava a imprensa, a assessoria de imprensa do governador. Então, vamos lá. Aí aqui, hoje o museu está... Nossa proposta é porque, como o Museu é de Arte e de História, então hoje a nossa proposta é esses espaços que vocês viram, eram espaços de trabalho do Palácio. E, então, hoje esse espaço é ocupado com as exposições de arte. A partir daqui, nós vamos entrar no que era a antiga residência e o que é o espaço de história hoje do museu. Então, aqui nós temos uma pequena galeria dos governadores, que será ampliada, que nós temos quadros a óleos, retratos a óleos de quase todos os governadores. Essa área já é uma área nova, como eu falei, foi construída em 68, a partir de 68, quando eles fizeram essa grande reforma no prédio. Então, aqui, esse virou o Salão Nobre, onde aconteciam as solenidades, e hoje nós chamamos de Salão Dourado, e é onde estão ainda as peças que pertenciam ao Palácio do Ingá. Quer dizer, uma memória do Palácio. É a memória do Palácio. Exatamente. O Palácio, ele tinha, assim, na reforma mais significativa que ele teve, que foi em 22, na época do governador Raul Veiga, ele ficou como era uma moda naquela década de 20, que era o gosto afrancesado das coisas, né? Então, por exemplo, toda a mobília é uma mobília, não é francesa, mas foi feita aqui pelas fábricas de móveis aqui no Rio, tudo muito dourado, bem ao gosto daquela época. E as pinturas são quase todas francesas. Tinham os nossos aqui, por exemplo, esses dois quadros são do Antônio Parreiras e são do Palácio. Queremos que o Museu do Ingá seja esse depositário da memória fluminense. E o Estado do Rio de Janeiro, ele, depois dessa história da fusão, ficou assim, ficamos num limbo. E aí, como ninguém sabe como tratar, né, não trata. Às vezes penso um pouco assim, que eu acho que a gente devia ser um pouco mais provinciano. Eu acho que nós do Rio de Janeiro pensamos muito nacionalmente. Acho que a gente tem que pensar um pouco mais, né, como, por exemplo, outros estados, assim, que você vê assim, as pessoas pensando, o Rio Grande do Sul, por exemplo. Rio Grande do Sul, as pessoas pensam muito o Rio Grande do Sul. E é interessante isso, né? Você vê o sistema estadual de museus do Rio Grande do Sul, é uma coisa forte, potente, porque eles, cada cidadezinha abre um museu e eles têm aquela história da província, né? O antigo Estado do Rio, como eu sempre digo, a nossa velha província fluminense merece e precisa. Que bom. A proximidade com o Rio é verdadeiramente fantástica. Agora, a gente não pode esquecer o papel, nossas obrigações e a nossa importância no panorama da história fluminense de sempre, né? Uma espécie de uma capital cultural, né? Uma capital da memória, né? Desde que os portugueses chegaram, desde a capitania do Rio de Janeiro, de Cabo Frio, nós somos e temos que manter isso. E é isso que a gente está querendo. Tá bom, Dora. Olha, muito bom. Adorei aí o encontro. Vamos tirar isso aqui.